Eram 3h17 da madrugada quando a luz de movimento da minha varanda acendeu. Eu estava acordado, olhando para o tablet com as câmeras de segurança da casa. Quando vi aquela imagem na tela, fiquei desesperado. A mulher parada na porta da minha casa era alguém que eu só tinha encontrado uma única vez na vida. E aquele encontro tinha durado menos de 1 minuto. Ela descobriu exatamente onde eu morava, e eu não fazia ideia de como. Para entender como isso aconteceu, preciso voltar 6 meses no tempo. Eu trabalho como consultor corporativo. Viajo bastante dando workshops e palestras para empresas. Depois desses eventos acontece sempre a mesma coisa. Algumas pessoas vêm conversar, pedem uma foto, agradecem e seguem a vida. Nada fora do normal. Foi exatamente assim que conheci uma mulher que eu vou chamar aqui de Samantha. Ela tinha participado de um workshop que eu dei em uma cidade do interior. No final do evento, ficou na fila para falar comigo. Quando chegou a vez dela, pediu uma foto e disse que aquela palestra tinha mudado completamente a forma como ela enxergava a própria carreira. Eu agradeci, tiramos a foto, ela sorriu e acabou ali. Toda a interação durou, no máximo, uns 60 segundos. E durante os 6 meses seguintes, eu nunca mais pensei nisso. Até que um dia, as notificações começaram. No início foram poucas, algumas marcações aqui e ali, nada demais. O problema é que em poucas horas aquilo começou a aumentar. Dezenas de notificações, depois centenas. Foi então que eu entendi o que estava acontecendo. Samantha tinha publicado um vídeo nas redes sociais falando sobre o workshop, mesmo meses depois do evento. Era um depoimento extremamente elogioso, talvez até demais. Basicamente, ela dizia que a palestra tinha sido transformadora. A princípio, parecia apenas mais um relato positivo na internet. O problema começou quando eu simplesmente não respondi ao vídeo. Em cerca de 24 horas, o tom mudou completamente. Samantha começou a postar sobre mim o tempo todo. Primeiro alguns posts, depois vários por dia. E não eram mais elogios. Ela começou a contar histórias detalhadas, mas que simplesmente nunca aconteceram. Dizia que eu era manipulador, que eu tinha prometido ajudar na carreira dela, que tínhamos desenvolvido uma relação pessoal, inclusive romântica, depois do evento. Nada daquilo era verdade. Eu estava incrédulo com tanta mentira, mas para quem via de fora, a narrativa parecia convincente e a situação só piorou. Uma manhã, acordei com centenas de pessoas me marcando nas redes sociais. Samantha tinha publicado fotos das janelas da casa dela quebradas e dizia que eu tinha feito aquilo, depois de uma briga de casal. No dia seguinte, apareceu outra postagem. Dessa vez era a foto do gato dela, que havia morrido, e novamente ela afirmava que a culpa era minha. Eu estava a milhares de quilômetros de distância. Ela morava em outro estado. E é claro, eu nunca tinha ido até a casa dela. Não sabia o endereço e também não sabia sequer o sobrenome dela. Mas na internet, isso pouco importava. A história que ela estava contando começava a ganhar força, cada vez mais. Lembro de ficar sentado na cozinha, no escuro, olhando para o celular. A única luz no ambiente era a da tela. E ali, em tempo real, eu assistia minha reputação sendo destruída por causa de uma interação que tinha durado menos de 1 minuto, por causa de uma obsessão completamente inexplicável. Foi nesse momento que eu decidi procurar a polícia, mas a resposta foi frustrante. Disseram que sem uma ameaça direta ou uma tentativa de invasão, por exemplo, havia pouco que poderiam fazer naquele momento. Tudo isso aconteceu antes do crime de perseguição, o stalking, ser regulamentado como é hoje. A orientação da polícia foi clara: guardar todas as provas, registrar tudo e ligar imediatamente caso algo mais grave acontecesse, como, por exemplo, ela aparecer na minha casa. Na época aquilo me pareceu um pouco exagerado. Eu não imaginava que fosse chegar a esse ponto, mas poucos dias depois eu senti que deveria seguir aquela recomendação. Instalei câmeras em toda a casa, conferi as fechaduras e comecei a ficar muito mais atento durante a noite. Dormir, aliás, começou a ficar cada vez mais difícil. E então algo estranho aconteceu.
De repente, os ataques das redes sociais pararam completamente. Não tinha nenhum post novo, nenhuma acusação, nenhuma notificação nova. Era um silêncio total. E por mais estranho que isso possa parecer, aquilo, para mim, era ainda mais inquietante do que o caos de antes, porque me dava a sensação de que algo tinha mudado, mas eu não sabia exatamente o que. Nessa época, comecei a tomar remédios para conter as crises de ansiedade e de pânico que passei a ter por causa dessa perseguição. E lembro que, numa madrugada qualquer, resolvi dar uma olhada nas câmeras da casa. E foi exatamente naquele momento que uma nova crise de ansiedade bateu, e com força, e eu explico o motivo. Eram 3h17 da madrugada, quando a luz de movimento da varanda acendeu. Eu olhei para a tela do tablet e lá estava ela. Samantha estava parada na frente da minha porta. Ela caminhou até a entrada com uma calma perturbadora. Ela não parecia nervosa. Era como se estivesse completamente à vontade ali. Então, ela estendeu a mão em direção à maçaneta da porta. E ela fez isso com uma naturalidade assustadora, como se já tivesse feito aquilo antes. Mas tinha um detalhe que ela não sabia. As câmeras na frente da casa estavam registrando tudo. Quando Samantha finalmente percebeu, ela congelou. Ficou alguns segundos olhando diretamente para a câmera. E naquele momento, parecia claro que ela tinha entendido exatamente o que estava acontecendo. Pela primeira vez, quem estava observando, agora estava sendo observado. Ela se virou e saiu rapidamente, desaparecendo na escuridão da rua. Mas tudo tinha sido gravado. Com as imagens em mãos, finalmente foi possível tomar medidas legais. Com orientação de advogados, reunimos todas as provas. Os vídeos, as publicações e todas as acusações falsas eram inúmeras. A partir daí, finalmente a situação começou a se inverter. Uma ordem de restrição foi emitida e as próprias redes sociais começaram a remover várias das postagens depois das denúncias formais. Com o tempo, as mentiras foram sendo desmontadas e pouco a pouco minha reputação voltou ao normal, mas foi um processo longo. Uma luta que, de certa forma, continua até hoje, 7 anos depois. Mesmo depois de tudo isso, ficou uma coisa que eu nunca mais consegui abandonar. Quase todas as noites eu ainda acordo no mesmo horário, 3h17 da madrugada. E a primeira coisa que eu faço é olhar as câmeras da casa. Se você já viveu algo estranho, perturbador ou difícil de explicar e quiser compartilhar sua história, pode me enviar por e-mail. Algumas dessas histórias podem virar episódios aqui no canal, na série Relatos. O e-mail está no comentário fixado. Obrigado por acompanhar e até a próxima.